Falou, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo. Muito obrigado, né? Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Bom, pessoal, o canal Professor Miguel Químico, dá uma força no canal para ele crescer aí, por favor, tá bom? Vamos falar aqui da prova da FUVEST 2026, né, pessoal? Foi realizado no último dia 23, né? Isso, né? Primeira fase. Bom, dê uma olhada aqui, pessoal, eu podia dizer para vocês o seguinte, né? Que essa prova ela foi semelhante a 2025, né? Talvez um pouquinho mais difícil, né? É, 2025 acho que tinha umas duas questões difíceis, esse aqui teve umas duas a três mais ou menos, né? Mas aí tinha umas questões de cálculos, né? Tinha que estar muito bem preparado em matemática, né? Treinando muito bem em química para poder resolver os exercícios, né? Tá certo? Mas muitas questões interpretativas também, muitas questões fáceis também que tinha que ser matados, como diz, né? Tinha que ser acertadas, né, pessoal? Então vai lá, mas mesmo assim, olhe para frente, né? Pois a vida só pode ser vivida olhando para frente, né, pessoal? Tem os outros vestibulares aí que virão para frente ainda, né? Uma questão bastante tranquila aqui, nono ano, trabalhamos a FUNVIC esse ano, nono ano, primeiro ano, né? Sobre ligações, né, pessoal? Sobre ligações. Então, muito fácil aqui, ó. Era só você olhar direitinho aqui. É só dominar o conceito, né? Era só dominar o conceito. Tá o texto aqui direitinho, você pode pausar e ler, né, à vontade. Mas era só dominar o conceito. Ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio. E nas covalentes ou moleculares, entre a metais também com hidrogênio. Ligação metálica entre metais, né? E aí era só você fazer aqui as ligações, né, lá. A legenda, ligação iônica quadrinho, covalente é uma bolinha e metálico é um triângulo, né? Então você orienta com calma aí, para não perder muito tempo. Aí você olhar aqui, ó, Na com Na é metálica, tá vendo? K com K é metálica, metais, né? Aí, provavelmente tem a tabela para você olhar aí na prova, né? Teve, né? Tá certo? Provavelmente não teve, né? Com certeza, né? Tabela dos elementos para ver quem é metal e quem é metal, né? Aí, Ca com Na metal, tá vendo? Ó? Então, ligação metálica. Agora, Cl, aí, Cl com Na, metal com a metal, ligação iônica. E aí vai, né? Tá certo? Aí, metal com a metal, metal com a metal, ligação iônica. E covalente é só você descer aqui, né, pessoal? Né? Só você descer aqui, ó, tá vendo? Desce aqui, vai descendo, ó lá. Metal. Aqui tudo metal. Metal, metal, metal. Com a metal, metal, ligação iônica. E aqui embaixo, né? Olha lá. A metal com A metal e assim por diante, ligação covalente, né? Aqui, ó. A metal com A metal, ligação covalente, né? E aqui embaixo, A metal também com A metal, I com I. Substância biatômica e iodo, covalente, tranquilo? Questão fácil, né, gente? Essa você matou com certeza, né? Bom, outra questão aqui, pessoal, fácil, mas só que era uma questão que envolvia o conceito do segundo ano, né? Tá certo? Então, você do nono ano do primeiro, eu acho que não conseguiria fazer, né? A não ser que você teve termoquímica no nono ano, aí sim, né? Tá certo? Misturado com estequiometria, né? Aqui fala aqui da imagem, né? Que é gerada por, né? Aí, né? Inteligência artificial, né? 30 milhões de imagens, né? Que é gasto 101 quilojoules de energia por imagem, né? E aí fala que saber a pegada de carbono aí, diária, né? Medida em toneladas de CO2, né? Tá certo? Resultante da produção dessas imagens, tá? Então, 30 milhões cada imagem, 131 quilocalorias por cada imagem, então 30 milhões, 30 vezes 10 a sexta, você ia ter 39 mil, 3.930, né, vezes 10 a sexta quilojoules de energia, né? Bom, aí você tinha que escrever a formação do CO2, né? Olha lá, C mais O2 CO2, reação inorgânica, né, pessoal? E aqui o ΔH está dado aqui embaixo, libera 393 quilojoules por mol. Esse menos aqui de que libera, reação exotérmica, certo? Então, o mol de CO2 aqui, ó, 1 mol de CO2, aí você faz a continha, né? Carbono é 12, ou é 16, então vai dar 32 com 12, 44, mol de CO2, 44 gramas, libera, libera 393 kJ de energia que está aqui, que o menos só indica que libera, beleza? E aí, 3.930 vezes 10 a 6, que você calculou aqui, vai liberar quanto de energia? 440, desculpa, vai liberar quanto? É equivalente a quanto em gramas, né? Estou dizendo aqui, né? Tá certo? Se 44 gramas é essa quantidade de energia, quantos gramas eu vou ter liberando isso, né? 440 vezes 10 a sexta gramas ou 440 toneladas, né? Fácil também. Mas aí você tinha que ter conhecimento de termoquímica, senão não tinha jeito, né? E escrever a reação inorgânica aqui, né?
tá certo? Famosa, clássica em química, C mais O2, CO2. Bom, aqui, pessoal, uma reação envolvendo funções inorgânicas e neutralização, né? Também fácil para o nono ano. E primeiro, fizemos em sala de aula aí, né, pessoal? Tá? Tem laboratório também, experimentos de base ácido, ácido base e vice-versa, neutralizando, né? Então aqui lendo o texto, fala da corrosão do aço é favorecida por ambientes úmidos e ácidos, né? Aí falou assim que é possível criar uma camada, né? Porque aqui fala, se não puder usar o óleo, né? Se não puder usar o óleo, é possível criar uma camada usando NaOH, hidróxido de sódio, né? Lembra? Limpa piso HCl, é o ácido clorídrico, NaOH é o hidróxido de sódio, né? Na superfície do metal, né? Aplicando uma solução aquosa relativamente concentrada nessa base, né? Sobre a ferramenta e deixando a solução secar por completo, né? Aí você vai ter uma película, né, de NaOH ali, né? Então esse tipo de tratamento com hidróxido de sódio é efetivo em ambientes com elevada acidez, porque base neutraliza ácido, né? Caso a água entre em contato com a superfície tratada, né? Então aí, né, a água será repelida, não, a água vai solubilizar, né? A água vai dissolver, né, o hidróxido de sódio, que, ó, meio ácido, né, neutraliza, né? Neutraliza o ácido presente na água, né? Que poderia induzir o processo de oxidação do metal, né? Então aqui foi bem tranquila essa, né? Você do nono ano primeiro aí, né? Tá bom? Teve aula de laboratório, né? No caso da FUNVI que nós tivemos, então acho que foi bem, né? Tranquilo? Vamos lá. Agora, uma questão também envolve equilíbrio, matéria do segundo ano, conteúdo do segundo ano, né, pessoal? Tá? E aí falou aqui, né, o ácido cítrico, né, então ele é ácido, né, presente nas frutas cítricas, limão, laranja, assim por diante, né? Aí falou assim que é usado para desentupir os dutos internos de eletrodomésticos, como cafeteiras, né, cafeteiras e ferros de passar roupa a vapor. Aí falou entupimento é frequentemente causado por calcário, CaCO3, beleza? Produto da reação, né, entre CO2 e os íons cáusticos. Tá aqui a equação química aqui embaixo aqui. Aí fala sobre isso e tal, né, sobre o entupimento, sobre o processo de entupimento de carbonato de cálcio e a descalcificação, né, desses eletrodomésticos que é correto afirmar, né? A diminuição do pH aumenta a presença de ácido cítrico e leva à reação de descalcificação. Bom, então vamos lá, pessoal. A diminuição de pH pela presença do ácido cítrico. Então, se você vai colocar ácido cítrico, ácido está aumentando a concentração de H+. Se você vai colocar ácido aqui, se aumenta a concentração de H+, desloca o equilíbrio para a esquerda. Então, você vai descalcificar. Você viu? Né? Então, se você aumenta a concentração de H+, você aumenta a acidez, né? Então, quanto maior o pH, mais ácido, maior a acidez, desculpa, quanto menor o pH, mais ácido, maior a acidez, né? Então é só olhar na reta do pH lá da escala de pH certinho. 7, né? 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá vendo? O pH vai diminuindo, por quê? 7 a 10 é menos 7, 6 a 10 é menos 6, 5 a 10 é menos 5, 4 a 10 é menos 4, vai indo, né? A acidez vai aumentando, o pH vai diminuindo. É só olhar pela escala, não tem erro, tá joia? Então, maior a acidez, menor o pH. Quanto mais ácido, o pH é menor. Aí você tem que olhar na escala para você não fazer confusão, né? Mas se você treinou bastante, não tem erro nenhum, né? Bom, essa questão aqui, pessoal, ela podia ser fácil, viu? Ela podia ser fácil se tivesse invertido a letra C com a letra D. Aí eu classificaria como fácil, que você chegaria e acertaria a questão. Mas isso que ele colocou aqui, ó, depois ser uma baixa energia de ativação. Aí confundiu o candidato um pouco. Então, muitos marcaram essa letra C com certeza absoluta, né? E na verdade era D, quer ver só? Porque aqui fala, né, do avião, né? Em caso de despressurização da cabine, né? Aí falou que papapá aqui, porém, ao invés dos aviões conterem cilindros que alimentam as máscaras, né? Esse gás é gerado por meio de uma reação química, né? No compartimento, né? E fala que o reservatório contém um sal clorato de sódio, né? Que ao decompor produz oxigênio, né? E NaCl, cloreto de sódio. Então, clorato de sódio é estável em temperatura ambiente, né? E sua decomposição só inicia quando puxa a máscara que dispara um gatilho, né? Então, essa é uma energia para disparar, uma energia de ativação, né? Que gera calor suficiente para iniciar a reação, né? Então, então se mantém suficiente, autossuficiente, né? Até o consumir, né? Até o consumo total do reagente. E aí falou que essa geração, né? Porque que quando fala aqui, né? Que o cloreto de
o clorato de sódio, aqui no caso, né? Esse produz oxigênio, né? E calor. Como ele produz calor, a reação é exotérmica. Então a letragem já está fora. Então não pode ser exotérmica. Aí eu falei, é uma reação de óxido-redução na qual o cloro é oxidado e o oxigênio é reduzido. Bom, se você pegar aqui no começo o cloro, calculando o NOx do cloro, que vai dar mais 5. Qual é menos 2 vai dar menos 6. O Na é mais um. Então, para zerar aqui vai ser mais 5. Então, o cloro vai de mais 5 para menos um. Então, o cloro vai estar reduzindo. Reduzindo. Não, não oxidando, como está aqui. Então, tá certo? Olha lá. Então a letra A é falso, para reação exotérmica. Letra B é falso, porque é o contrário, acabamos de ver, seria o contrário. A C agora, ó, deve possuir uma baixa energia de ativação para ser ativada nas temperaturas, né? Para ser ativada nas baixas temperaturas das altitudes elevadas, em altitudes elevadas. Então, você quer confundir o candidato, porque reações exotérmicas normalmente têm baixa energia de ativação, né? Então é muito clássico a gente aprender isso, né? Quanto menor a energia de ativação, maior a velocidade da reação, mais isotérmica ela é. Então, isso confundiu pra caramba, você entendeu? Tá? E não era essa, né? Por quê? Porque, pois a baixa energia de ativação é característica de reação exotérmica, como eu falei, né? Mas o gatilho tem que gerar uma energia insuficiente, né? Não tão baixa, para a reação ocorrer, né? Já que o clorato aí, ele é estável à temperatura ambiente, então não poderia, tá certo? Então, ela deve ser exotérmica, como a gente já viu, né? O suficiente para manter a temperatura alta após iniciada a reação, até ela terminar, para gerar o gás aí, beleza? Tá? E aí você chegaria e mataria ela aí. Agora, a letrinha não tem nada a ver, só se olhar, não tem problema. Então, essa questão, eu pus média, mas seria difícil, né? Do jeito que ela colocou, é um peguinho, né? Você cairia facilmente marcando a letra C, não cairia? Agora, se tivesse o contrário aqui, ó, aí eu classificaria como fácil. Agora que você chegasse aqui, ó, aí você ia marcar esse aqui com certeza, né? Porque você tem que estar bem seguro que está resolvendo, né, pessoal? Então vamos lá. Essa aqui eu classifico como difícil pelos cálculos em não usar PVNRT. Que quando você começa a ler aqui, dá uma impressão que você vai usar, né? Por você nunca rezei tanto, né? Tá certo? E acaba não, né? E acaba não. É o mesmo texto, né? Aí fala a massa de clorato de sódio consumida na reação. Olha lá, deve ser, né? Suficiente para gerar no mínimo 15 minutos de oxigênio, né? Permitindo que a aeronave, né? Baixe sua altitude, restabelecendo, né, a pressão. Então, calcule a massa de clorato de sódio, vou precisar dessa equação da decomposição dele, né, pessoal? Falou no texto aqui, NaCl3 decompõe, aí você acerta os coeficientes, né? Então, já começa a estequiometria aí, né, pessoal? Gás com estequiometria. Bom, e aí fala aqui, quer saber massa em gramas aí, né, de clorato, utilizado por reservatório para gerar esse oxigênio suficiente por 15 minutos aí. Aí falou que a taxa de respiração média de oxigênio de um adulto é de 1,2 litros por minuto, né? Tá certo? Então, tranquilo. Então, 1,2 litros por minuto. Então, 15 minutos, 18 litros de CO2, né? E aqui no exercício fala, considere que a quantidade de matéria de oxigênio consumida, quantidade de matéria é N, quantidade de matéria em mol. N é mol, reminho em gramas, sobre mão que é a massa molar. É independente da altitude, né? E que os passageiros continuam respirando normalmente, beleza? Você vê que aqui não tem como você usar, que você não tem o R, né? Então você não vai usar aqui o PVNRT, né? Então como é que você vai fazer com isso daqui? Então 18 litros de CO2, né? Então como o volume molar aqui, ó, é 24 litros por mol, em 18 litros, quantos mol você vai ter, né? Então, essa era a jogada aqui, a sacada. Então, o mol tem 24 litros, que é por mol, né? 18 litros N, 0,75 mols de gás. De gás. Aí você tem que montar a estequiometria aqui, né? Que gás é oxigênio, CO2. No caso aqui é o oxigênio, né? Tá certo? Vamos lá? Que falou oxigênio aqui, né? Então tá aí, né? Então, qual que é a massa? Perguntou aqui de clorato, para gerar esse 0,75 mol de O2. Segunda linha de acordo com a primeira, né? Se na primeira é grama, a segunda é grama. Então, 106 gramas por mol tem 2 mols duas vezes. Aqui é 3 mol mesmo. Já é mol, então 3 mol mesmo. Faz a conta, 53 gramas de clorato de potássio, né? Então tá aí. Então, ó, é uma questão que eu acho que foi difícil, né? Como é que você achou, né? Média? Eu classifiquei como difícil aí, porque dá a impressão que você usar esse PVNRT e no fim, e aí você começava a resolver, aí não dava para usar, que você não tinha nem o R, né? Você sabe que o R é 0,082, mas daí, né? Aí tinha essa informação aqui ainda, né? Que a quantidade de matéria em mol, quantidade de matéria, não precisa falar quantidade de matéria em mol, quantidade de matéria é em mol, então é N, né? Tá certo? Então aí você tinha que trabalhar dessa maneira aí, que não era difícil, né? Mas classificaria, né? Como é que você classifica?
Ah, é uma questão de média para difícil aqui também, ó, devido, né? Depois de resolver, você vê que é muito fácil, na verdade, né? Mas você vê os cálculos aí, né? Então, que fala dos avisos da agricultura, do fertilizante e tal. E aqui começa mesmo, né? A porcentagem em massa de fosfato numa amostra, né, devido ao fertilizante é 19%. Aí fala da velocidade de solução tal, independente da massa inicial, sendo igual a 7,3 miligramas por hora, que é a velocidade de solução, né? 1 litro de fertilizante mediu a concentração de fosfato, né? E a tal, e a do tempo. E a concentração de fosfato em mol obtida após 100 horas é D. Então, se eu tenho 7 miligramas por hora, em 100 horas, quanto que vai ser? Né? 100 horas, quanto vai ser? Então vai dar 730 miligramas, só que 19% da porcentagem de massa de fosfato numa amostra do é 19%, ou 19% disso. Então vai dar 138,7 vezes 10 a menos 3 gramas, gramas. Aí mais uma continha aqui, você faz, é que você acha agora a quantidade de fosfato, né? Tá certo? Porque a massa molar de fosfato é 95 gramas, o mol de fosfato é 95 gramas, e nessa massa aqui, tá certo? Qual a massa que você vai ter, né? Olha lá. Quantos mol quer dizer, né? Olha lá, um monte de fosfato 95 gramas nessa massa aqui, quantos mol você vai ter? Que é em mol, né? Concentração de fosfato em mol por litro, que tal, né? Quando falou que era 1 litro aqui mesmo, já sem problemas, tá? 95 gramas, essa massa daqui, x mol, beleza, né? Então você vai ter 1,46 10 a menos 3 mol de fosfato, tá? Foi difícil essa? Média para difícil? Média? O que que você achou? Bom, essa aqui, pessoal, o problema aqui é a linguagem, né? Quando aparecem esses gráficos assim, de isótopos, não sei o quê, né? A estrutura da matéria, né? Interdisciplinar com o inglês, é um texto em inglês para ler aqui, né? Você gastaria mais tempo lendo esse texto aqui do que resolvendo a questão, né? Então aqui já entra a preparação para o vestibular, né? Então você ia mais ou menos por aqui está para resolver, né? Tá certo? Mas a questão eu acho que classifiquei como difícil para a linguagem dela, mas conteúdo de primeiro ano, né? Aí. Aí fala que a determinação da massa exata da molécula é feita a partir do conhecimento da sua carga e da razão, massa-carga, né? Tá certo? Massa-carga. Então, massa-carga é o parâmetro aí, tá certo? Beleza? Caso a carga das moléculas seja unitária, unitária 1, né? A razão mz, né? Numericamente é igual à massa da espécie a ser identificada. Caso a carga seja 2, que é o caso aqui, tá certo? É, a razão aqui, Mc, detectada, é metade da massa da molécula. E aí tá aqui, né? Falou do gráfico aqui, beleza, né? Aí falou assim, aí deu a estrutura aqui, a forma molecular, né? A massa exata, considerando os isótopos mais abundantes aqui. Então esse valor, né? A hora que você calcula a massa, né? A razão massa, né? Massa-carga, é a metade, como falou, né? Lendo aqui, né? Falou aqui, ó. A metade, a exata, tá onde falou a metade aqui, gente? Volta aqui de novo. Da terminação da massa, também feita a partir de tal, né? Influencia. É a metade, vai. Não achei, vai. Né? Então, considerando os isótopos aqui, a razão é metade. Beleza? Então, se você olhar aqui, você tem esse valor aqui em cima, dos isótopos mais abundantes, né? Aí essa razão aqui que você está vendo, ó, né? Os isótopos mais abundantes. Aí, se você olhar aqui, ó, você vê que a massa, né? Você vê que a razão massa, né? Massa vai aumentando, ó. Vai aumentando. Dá para perceber? Vai perceber? Então, se você pensar nos isótopos, do hidrogênio, que é o mais comum quando a gente aprende química, né? O mais estável é o hidrogênio prótico, hidrogênio normal, né? Você pensar no hidrogênio deutério, que tem massa 2, e o trítio, ou tritério, que tem massa 3, eles são menos abundantes, né? Tem massas maiores, são menos abundantes. Se você pensasse mais ou menos por aí, você ia com certa facilidade, né? Presença de outros isótopos menos abundantes e mais pesados, né? E mais pesados de átomos presentes na molécula, né? Que seria que você vê que a massa vai aumentando, né? Então você vê que vai diminuindo a abundância deles, né? Bom, aí o mesmo texto de inglês aqui para encher, como se diz, né, pessoal? Falando aqui de uma troca, né, do emissor e receptor, né? E aqui você já poderia ir direto aqui, olha lá, o processo de comunicação das plantas, tá no texto, tal, tal. Uma delas baseia na emissão de moléculas por uma planta atacada, chamada de emissor, e recepção, tal, tal. Uma emissora, outra receptora aí. Tá aqui no desenho aqui já, tá bom? Dependendo do tipo de ataque das espécies envolvidas nessa comunicação, pode acontecer tanto por via aérea, como está aqui, ó, via aérea,
né? Quanto por via solo, como está aqui também, né? Facilitado pela água. Então, aqui no solo, facilitado pela água, e aqui na via aérea, pelo vapor da água, né? Provavelmente, né, pessoal? Porque no ar você tem vapor d'água, né? Bom, e aí? Vamos lá? Então, é afirmar o quê? Na via aérea, os compostos gerados pelo emissor podem ser polares para que possuam uma volatilidade mais elevada, porque o emissor tem que emitir para lá, né? Então, pessoal, aqui, ó, é, polares. Então, se as moléculas forem polares, elas vão ser presas, dificultadas aqui pelo vapor d'água, pelo vapor d'água que é polar. Então, essa primeira aqui é falsa por isso, né? Porque, né, as moléculas emitidas aqui, se tiver caráter polar, vai ficar um pouco presas aqui nessa transmissão e não vão volatilizar, né, para ser transmitidas aqui para o receptor, tá certo? Né? Porque polar tende a aderir mais com o polar, né? Tá certo? Tem a polar com a polar. Então essa primeira aí estaria dessa maneira. Agora aqui, pessoal, se você ler com calma as outras aqui, a B, C e D, elas são falsas por quê? Exatamente por isso. Porque a água é polar e tem tendência por moléculas polares, tá certo? Então a água é polar e vai ter tendência por moléculas polares. Se você olhar com calma aqui, né? Lendo essas com calma aqui, ó, lá na comunicação tal, tal, olha lá, ó, as moléculas devem ser necessariamente apolares, né? Então, né, pessoal, né, vai ser falso, porque aqui no solo aqui tem presença de água, né? Então as moléculas têm de ser polares, né, pessoal? Beleza? E assim por diante, olha lá, moléculas transportadas por via aérea seriam facilmente solubilizadas no solo por conta de sua baixa polaridade, né? Olha lá, no solo, baixa polaridade, não, né, pessoal? Solubilizadas, no solo tem que ter alta polaridade para unir com a água. Foi por isso que eu coloquei aqui, tá bom? Olha lá, as moléculas polares geradas pelas folhas são facilmente transportadas pelo solo por conta das suas relativas baixas solubilidade. Não, moléculas polares vai ter alta solubilidade aqui no solo devido à água, né? E aí as moléculas responsáveis, né, pessoal? As moléculas responsáveis pela comunicação por via aérea devem possuir alta volatilidade e baixa polaridade, né? Porque aí, tendo baixa polaridade, o vapor d'água não vai dificultar essa, essa evaporação, vamos dizer assim, né? Tá bom? Bom, e aí, chegamos ao fim então, né, pessoal? Chegamos ao fim da prova do FUVEST aí. Muito obrigado, espero que você tenha tido um bom desempenho. Se não teve, não tem problema. Vamos partir para outra, ok? E como se diz, né, pessoal? Bola para frente, né? Então, muito obrigado por ter participado aqui, tá? Um beijo no coração de vocês. Vamos esperar agora a Unesp, né? A Unesp e a Unicamp, né, pessoal? Vamos em frente. Falou? Fui.